Olá para todo mundo, eu sou a Aline e vocês são super bem-vindos aqui ao meu canal, o Aline e os Livros. Hoje eu vou falar sobre esse pequeno grande livro. Um livro que já estava na minha lista há muito tempo, mas eu só consegui lê-lo agora. É um livro que parece curtinho, são 168 páginas assim, mas é um livro tão denso que carrega tantos questionamentos sobre a vida, a nova sociedade, o novo homem que estava nascendo. Então eu acho que vale muito a pena a gente ter esse livro aqui discutido para enriquecer os nossos estudos sobre a Rússia, sobre os Romanov, sobre a Rússia pós-Revolução Bolchevique. Então me acompanhe aqui nesse vídeo. Em 1926, o escritor Josef Roth ele foi convidado por um jornal alemão, o Frankfurter Zeitung, para fazer uma viagem pela Rússia e conhecer então o que tinha acontecido depois da Revolução Vermelha. Como é que estava esse novo país, na verdade um país de verdade, não mais um império? Como é que a economia soviética funcionava? O que significava isso, soviético? O que era aquele país? O Roth, que em 1917, 1918, ele se intitulava Roth o Vermelho, ele prontamente aceitou a ideia. E o resultado, então, é esse livrinho que traz 15 cartas que ele enviou à redação do jornal, 15 crônicas. Eu gosto de chamar de crônicas porque elas não servem exatamente como cartas. Elas são, na verdade, uma espécie de correspondência aberta ao leitor internacional que está curioso sobre as novidades russas, soviéticas. Ele que era então um entusiasta da revolução proletária e de todas as ideias que envolviam essa expressão, o que será que ele vai encontrar nessa nova Rússia? Vai ser um mundo ideal, sem classes, sem conflitos? Seria essa nova Rússia, então, a terra da liberdade, do pão, da diversidade? A terra da paz? Pelo que os russos, de fato, teriam trocado o czar? A primeira crônica que abre o livro não é exatamente na Rússia, mas analisa a vida dos emigrantes russos que viviam em Paris, em Berlim, e mostra então um pouco da decadência daqueles nobres, daqueles príncipes e como então eles iam levando a vida fora da Rússia. É uma análise bastante deprimente. Ele fala que no início era como se nós víssemos personagens de Tolstói, do Chekhov ou Chekhov, como a gente fala mais corretamente em russo, como personagens super interessantes saltavam à nossa vista, desfilavam na nossa frente, como então aquelas figuras eram extremamente exóticas e interessantes, mas com o passar do tempo, com a frequência com que elas eram vistas e a forma como elas iam envelhecendo e perdendo a cor, descontextualizadas desse mundo que até então era visto como muito exótico, o mundo russo, que fim levaram esses nobres que acabaram chegando a essas cidades, mas que, como eles só tinham sido na vida nobres e russos, não restava mais nada para eles. Muitos entraram na onda de grupos artísticos em atividades que no início eram engraçadas e interessantes, mas depois se tornaram ridículas. Muitos se tornaram motoristas de táxi. Mas o principal é que não eram pessoas apenas sem dinheiro, sem pátria, mas eram pessoas sem passado, porque a Revolução tratou de extinguir, de destruir as raízes daquele velho mundo, onde aquelas pessoas desempenhavam um papel. E o engraçado é que esses emigrantes, eles se achavam o que havia de mais autenticamente russo. Eles representavam o verdadeiro espírito russo. O resto era soviético, era judaico, era algo completamente diferente. Mas o verdadeiro russo era aquilo que eles representavam, era aquilo que eles mostravam para os europeus. Essa viagem do Roth para esse novo mundo levou mais ou menos 3 meses. E ele começa então saindo da Alemanha, ele chega à fronteira e lá ele descreve como ele vê
o Exército Vermelho, como ele vê uma série de figuras, de caricaturas, vendedores, pessoas que também se confundem com personagens. Ele poderia muito bem estar lendo pra gente um livro ou desenvolvendo uma ficção ali, naquele momento. Mas, ao mesmo tempo, o olhar do Roth, ele é tão lúcido e tão firme que, ao mesmo tempo que ele descreve essas personagens tão exóticas, ele mostra aquela realidade para nós como se abrisse uma janela, para que nós mesmos espiássemos o que é que estava acontecendo. A palavra novo aqui nessas crônicas é muito empregada. Nós temos o novo burguês, a nova política econômica, a nova Rússia, a nova arte, a seta para o futuro, a história como o alvorecer, a independência do passado, o desprezo por autores antigos, por Homero, tudo aquilo que representava a cultura antiga tinha sido desprezado. E era como se eles pretendessem reiniciar o mundo, zerar tudo e recomeçar do zero. Como se eles pretendessem criar um novo homem e, concomitantemente, um novo mundo, o mundo russo, que então escaparia dessas fronteiras e seria uma espécie de modelo para o restante do mundo. Todo o passado parece ter sido dispensado. E essa necessidade de praticidade, de alguma coisa que fosse útil, vai ser extremamente bem descrita e assinalada pelo Roth. Como ele vai fazer, então, uma comparação entre a sociedade europeia, que vivia de uma forma diferente, ancorada em tradições, em uma espécie de moralidade, sedução, em uma série de avatares da cultura, e como a Rússia, então, vai trocar tudo isso por algo mais higiênico, algo mais racional, em muitos momentos, até mesmo sem alma. É alguma coisa que é prática, útil e pode ser trocada por outra melhor. Em 1926, o Lenin já estava morto e o Roth vai descrever pra gente como existe o mausoléu dele na Praça Vermelha, como existe uma série de comemorações em determinadas datas, sobretudo nesse 9º aniversário da Revolução. Então a gente vai ver também uma bela descrição desse momento que parece ser, de fato, a única solenidade dessa nova Rússia. Essa nova Rússia prática e muito pouco simbólica. Não havia terras, não havia atestados de propriedades, não havia dotes e só havia esperança de ingressar nas fileiras do partido. Existe entre os jovens o racionamento, a vergonha por ter pais burgueses e o sonho de pertencer ao exército. Os trabalhadores de Moscou, sobretudo, preferem tratar aquele momento como um momento de transição. O Estado, que é ao mesmo tempo representante desse trabalhador, é o dono de tudo. E é ele também que vai tratar de exterminar esses resquícios da antiga burguesia, todos esses resquícios do velho mundo. O Roth descreve essa velha burguesia que resistiu à revolução como fantasmas, não como pessoas. Fantasmas porque não pertenciam claramente àquele novo mundo, mas de certo modo eles tinham conseguido permanecer ali. Muitos diziam que esses velhos burgueses escondiam ouro, que tinham conseguido transformar as suas fortunas em ouro e que guardavam, escondiam isso do Estado. Para esses velhos burgueses, esse momento de transição seria, na verdade, um momento prévio a uma democracia capitalista. E para os outros trabalhadores, para os operários, de fato, eles viam esse momento, aquela atualidade, como um momento prévio à construção de um Estado socialista. Um Estado em que eles, trabalhadores, seriam donos de tudo que havia ali. O trabalhador seria, então, o novo proprietário. Eu vou colocar para vocês um mapinha aqui na tela em que a gente pode ver como o Roth faz essa viagem. Ele sai dessa cidade fronteiriça e ele chega a Moscou de trem. Depois de Moscou, ele se desloca para Nizhny Novgorod e de lá ele pega um barco. Ele vai pelo rio Volga, faz uma viagem muito bonita e muito idílica. E para quem já leu
o livro do Calvino, Cidades Invisíveis, essas primeiras crônicas lembram muito a descrição de certas cidades que a gente não sabe muito bem se existem ou não existem. São cidades que têm uma certa fluidez, são cidades que não têm muita materialidade. É tudo tão novo, ao mesmo tempo tão prático e tão longe de ter raízes no passado, que é como se a consistência dessas cidades fosse ainda muito estranha. Uma mistura de sonho e realidade. Uma mistura de fantasia e de história real. Ele faz essa viagem pelo Volga, chega a Astrakhan e depois ele se dirige a Baku, a capital do Azerbaijão. Lá ele encontra uma espécie de divisão entre cidades russas europeias e cidades russas asiáticas. Só no Cáucaso, ali em 1926, o Urot fala sobre a existência de 9 repúblicas, a quem o Estado soviético deu bastante autonomia. Na verdade, ele acha que essa concessão da autonomia nacional e religiosa para esses povos, essa concessão soviética foi muito mais uma estratégia para permitir, então, que aquelas pessoas contassem na própria língua delas as glórias da Revolução Bolchevique. Então, nesse sentido, eles teriam sido muito mais espertos do que o czarado ortodoxo. Em outras crônicas, ele vai analisar a nova moral sexual da Rússia como uma espécie de desencanto. Existe uma falta de sedução, de preliminares, de romance. O amor, digamos que sofreu uma redução. Foi reduzido a um acordo, um compromisso consentido entre o homem e a mulher. O que existe é uma sexualidade higiênica, bem orientada por palestras, filmes. É considerado revolucionário obedecer não a uma espécie de moral tediosa, mas sim a dar voz, a dar vazão aos instintos. Ainda naquele ano, o Urot, ele assinala uma certa ojeriza à burocracia. Algo que vai ser completamente diferente do que a gente vai ver depois. Mas aqui ele diz que toda a burocracia em jogo nessa nova Rússia diz respeito a 3 mesas numa mesma sala. A mesa dos casamentos, dos divórcios e dos nascimentos. Então, essa escolha pelo parceiro, pela parceira, era algo tão simples de ser feito, tão pouco burocrático, que era muito fácil se casar e depois se separar. E tudo era feito de uma forma muito prática, muito pouco romântica ou sentimental. O casamento ele deixou de ser uma espécie de ritual sagrado, de encontro de almas, mas sim uma espécie de arranjo conveniente para ambas as partes. Ele comenta ainda sobre uma grande revolução na assistência social. A Rússia soviética teria igualado o casamento tradicional ao concubinato, filhos de dentro do casamento com filhos de relações extraconjugais, todos teriam direitos, as mães também teriam direitos, e a mulher, ela se tornou uma espécie de fator público. Tamanha era a sua participação em assembleias, em fábricas. Então, tem um elemento aí do feminismo soviético muito importante, destacado aqui pelo Urot. A prostituição era proibida e era muito pouco procurada, mas aquelas mulheres que eram vistas nessa situação, exercendo essa função, eram levadas para a delegacia e depois eram realocadas em outros postos. Com relação à igreja, essa nova Rússia não perseguia as igrejas. Ela só impedia que as igrejas tivessem poder e influência sobre as pessoas. A igreja não tinha mais posses, não tinha mais propriedades, e muitas tinham se transformado até mesmo em museus. E ao contrário de perseguir as igrejas e proibi-las, havia um constante esforço do partido para provar que Deus não existia. Urot diz que a nova Rússia era política, não era intelectual. Não era de bom tom perseguir as igrejas, mas quem teria tempo para ir a igrejas, participar de missas e grandes arruaças desse gênero, se era tão importante trabalhar nas fábricas e fazer relatórios
e descrever aquilo que estava acontecendo. Existiam vários correspondentes, o correspondente no campo, o correspondente operário da fábrica. A história toda era fabricada pelo olhar daquelas pessoas enviadas para os jornais, para a imprensa. Uroto também identifica a necessidade do governo soviético de levar a cidade até o campo através da industrialização. Como os antigos kulaks ou kulaks eram vistos, esses pequenos proprietários que estavam resistindo à coletivização, a gente vai ver depois como eles vão ser massacrados pela política do Stalin, mas aqui nesse momento muitos ainda existiam e isso era muito mal visto. E como se dava essa relação entre opinião pública, entre a opinião dos trabalhadores, a opinião desse novo homem e a censura do governo? Esse novo governo não proibia ainda. Ele procurava prevenir. A sua atitude era muito mais profilática do que propriamente de coibição. Ele próprio gerava os slogans, as críticas, tudo aquilo que era pensado em termos de crítica pelos homens era despejado pelo governo, pelo Partido Soviético em cima das pessoas. Então, até mesmo a crítica feita ao governo era alguma coisa elaborada, prevista pelo próprio governo para que as massas repetissem. Então, esse pensamento arranjado, construído, que precisava ser apenas decorado, lendo um jornal, lendo alguma revista produzida pela cultura. Uroto também ressalta que a cultura soviética baixou muito de nível para chegar até os camponeses. Era impressionante como eles conseguiram, através dos jornais, construir uma espécie de pensamento, de reflexão crítica, que cada etapa social, mais culta ou menos culta, poderia se posicionar frente a alguma coisa. A única diferença era a forma como eles exprimiam e não propriamente a essência do que eles falavam. A essência era exatamente isso: uma crítica produzida pelo Estado para ser engolida por eles, pelas massas, e repetida. Os jornais não reprimiam a verdade, mas eles divulgavam qual era a vontade do governo. A vontade do governo era a vontade da censura. Existe um capítulo em particular que Uroto fala sobre a situação dos judeus nesse novo Estado soviético. É uma crônica que faz praticamente valer toda a leitura do livro. E ele fala exatamente como os revolucionários do partido, eles procuraram eliminar o antissemitismo, como isso era extremamente ilegal, mas ao mesmo tempo como essa diferença na tradição da educação dos judeus, dos camponeses judeus e de outros camponeses, como os judeus, de certo modo, estariam sempre à frente daqueles trabalhadores comuns, porque os judeus já tinham sido alfabetizados, séculos de tradição judaica já tinham acabado com uma série de questões que o camponês russo ainda enfrentava no seu dia a dia. Questões como higiene, alfabetização. Então, existia ali uma proibição do antissemitismo, mas, ao mesmo tempo, a gente vai ver como a diferença entre os judeus e os camponeses russos vai ficar saltada, como aquilo vai ser óbvio, exatamente por uma diferença de tradição. E é assim que o livro termina, com uma grande crítica política do Uroto à União Soviética. Parece que ele teria se encontrado com Walter Benjamin em Moscou e teria dito que ele foi conhecer a Rússia como um bolchevique e voltou como um monárquico. Então ele faz algumas críticas, ele levanta aqui supostamente as vantagens da revolução e quais seriam essas vantagens da nova Rússia, do novo Estado, do novo homem, mas ao mesmo tempo ele regressa decepcionado. A gente vê uma certa amargura à medida que o livro vai terminando, embora ele não deixe de enaltecer essas glórias da Revolução. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e eu vejo vocês nos próximos vídeos aqui do canal ou lá nos cursos da minha loja.
Tchau!